vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Iniciamos agora mais um programa em Tuas Mãos, neste dia em que a igreja celebra o 6º domingo de Páscoa, onde o Senhor nos convida à obediência à sua palavra, que é sinal do amor a Ele e ao Pai. Neste momento, rezemos juntos o Salmo responsorial de hoje. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus abençoem e os respeitem os confins de toda a terra. Anualmente, a Coordenação Arquidiocesana da Pastoral Familiar realiza a peregrinação do ícone da Sagrada Família, um símbolo que representa a união da família de Jesus como um sinal para as famílias cristãs no nosso tempo. Para entendermos mais sobre essa peregrinação, nós vamos conferir agora essa entrevista. No dia 28 de maio será realizada a abertura da peregrinação do ícone da Sagrada Família durante celebração realizada na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. E para entendermos mais sobre essa peregrinação, nós vamos conversar agora com a vice-coordenadora da Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar, Maria Helena Bandeira. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Então, Maria Helena, o que é essa peregrinação? Quais são os seus principais objetivos? Bem, a peregrinação do ícone da Sagrada Família já consta anualmente no calendário da Pastoral Familiar, já há bastante tempo, né? Mas ela tomou uma proporção, cresceu muito nos últimos 6 anos. Os ícones serão enviados nessa missa de envio, serão 10 ícones que peregrinarão por toda a Arquidiocese de Teresina, visitarão paróquias, áreas pastorais, diaconias. E o objetivo dessa peregrinação é incentivar, é motivar, é nos preparar para a vivência da Semana Nacional da Família, que acontecerá em agosto de 2022, esse ano. E qual a programação da peregrinação deste ano? Bem, a programação inicia, com o envio das imagens peregrinas, São 10 imagens que percorrerão por cerca de 84 dias por todas as paróquias, áreas pastorais, diaconias, visitando lares, nas ruas, nas igrejas. E elas peregrinarão por toda a Arquidiocese de Teresina. E terão como suporte o subsídio à Hora da Família, além acontecem textos, celebrações, missas, visitando as ruas, casas, as igrejas das nossas famílias. E qual é o significado desse ícone para a Pastoral Familiar? A Sagrada Família, para nós, da Pastoral Familiar, para a família, tem a representatividade da família unida, na família que tem uma aliança com a Palavra de Deus. A Sagrada Família nos remete a Jesus, Maria e José, que são exemplos de uma família que soube vivenciar o amor de Deus, de Maria, que soube dizer o seu sim com segurança e assumiu a resposta que deu a Deus de forma bem confiante. E todos os anos vocês trabalham com uma temática, Qual é a temática que será trabalhada este ano pela Pastoral Familiar durante essa peregrinação? O tema será Amor Familiar, Vocação e Caminho de Santidade. Além de incentivar, de nos preparar para a Semana Nacional da Família, o envio das imagens peregrinas tem também o intuito de uma comunhão com o Encontro Mundial das Famílias, que acontece em agosto em Roma. E, em obediência ao nosso pastor maior, o Papa Francisco, que nos pede que entremos nessa sintonia, que nos esforcemos para essa comunhão, para um trabalho em conjunto, vivenciando na família o amor e percorrermos o caminho de uma santidade através das nossas vocações. E eu queria também enfatizar que o encerramento em Santa Cruz dos Milagres com a 7ª Romaria é uma noite completa de momentos de adoração, de louvor, de música, de cantos, de palestras e culmina no dia 21 com uma missa já na manhã
e depois os romeiros retornam para casa. E para quem deseja participar de algum desses momentos, né, durante toda essa peregrinação, como essa pessoa deve proceder, quem ela deve procurar? Todas as ligações das nossas paróquias, né, das nossas diaconias, eles motivam, né, os seus coordenadores paroquiais, eles visitam as igrejas, visitam os padres, né, e começam a fazer a divulgação. Além disso, faremos a divulgação no Instagram da pastoral, no Instagram da arquidiocese, através do WhatsApp, em vários grupos nós motivamos nas igrejas a convidar as pessoas a participarem. O que acontece com a Romaria, para culminar mesmo o encerramento da Semana Nacional da Família, os coordenadores alugam ônibus e fazem uma caravana para Santa Cruz dos Milagres, porque lá é o encontro dos ícones, onde os 10 ícones se encontrarão e simbolicamente encerramos a Semana Nacional da Família. Por que simbolicamente? Porque encerra a Semana Nacional da Família em Santa Cruz, mas as paróquias, as nossas diaconias continuam trabalhando o livro A Hora da Família, fazendo seus momentos celebrativos com todas as famílias da nossa arquidiocese. Graças a Deus. Então, Maria Helena, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, esclarecer todas essas informações, que sejam um sucesso essa peregrinação deste ano. Com a graça de Deus, eu que agradeço essa oportunidade, queria aproveitar, né, para convidar todos a participarem, a vivenciarem, a trabalharem nas suas casas, pode ser com sua família, pode ser com seu vizinho, a trabalhar o subsídio da Hora da Família, que também é a mesma temática do Encontro Mundial das Famílias, que fala da vocação e fala do caminho da santidade e o amor nas famílias. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Lá você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Arquidiocese de Teresina. Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta do bloco você confere no quadro Bons Conselhos sobre o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Voltamos já! Em tuas mãos, em tuas mãos. O 56º Dia Mundial das Comunicações se aproxima. Este ano, o tema abordado será Ouvir com a Voz do Coração. E para entendermos mais sobre esse dia e como vivenciá-lo, nós vamos conferir agora essa entrevista no quadro Bons Conselhos. No próximo domingo, dia 29 de maio, a Igreja celebra o Dia Mundial das Comunicações, que esse ano chega à sua 56ª edição. No nosso Bons Conselhos hoje, nós vamos falar como bem viver esse dia com o Padre Marcos Francisco. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Joyce. Então, Padre, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o tema que é abordado esse ano, né, no Dia Mundial das Comunicações, que é escutar com o ouvido do coração. Então, Joyce, esse tema, penso eu, que nós devemos interpretar de acordo com o início do pontificado do Papa Francisco. Escutar com o ouvido do coração nos remete muito àquilo que o Papa Francisco propôs no início do seu pontificado, que foi o ano da misericórdia. A igreja ali, como refrão, sempre falou de uma igreja misericordiosa, de sermos misericordiosos como o Pai. Então, tudo aquilo que o Papa fala, escreve, profere em suas homilias, por exemplo, agora, nesse texto com respeito ao Dia Mundial das Comunicações, ouvir, falar com a voz do coração, nos remete a uma igreja misericordiosa. E misericórdia significa justamente isso. Temos um coração que se compadece pelo sofrimento dos outros. Isso é ouvir com a voz do coração. Quando o Santo Padre cita em sua mensagem que na ação pastoral a obra principal é o apostolado do ouvido, o que ele pretende, né, nos incentivar a refletir, né, nós enquanto comunidade católica? Essa é uma frase interessante. A gente, pegando o texto dessa carta, do Dia Mundial das Comunicações, ali no finalzinho desse texto da carta, essa expressão, o apostolado mais importante, é o apostolado da escuta, do ouvido, o Papa Francisco cita a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 19, onde ele diz que nós precisamos ser lentos para falar e atentos para ouvir. O Papa diz que nós devemos gastar livremente, não é? Sem esperar retorno material, sem esperar retorno
de pagamento, ouvir livremente, gastar o nosso tempo com a pessoa do outro, com a pessoa do próximo. E qual a importância desse ato de ouvir o próximo, né, para a Igreja Católica e também para nós cristãos? A grande importância para nós católicos, cristãos, é vivermos a nossa vocação de missionários. O Papa Paulo VI, ele disse assim na década de 60, que a Igreja, quando olha para si, ela se vê missionária. Não tem razão de nós sermos igreja se nós não formos missionários. E é uma grande missão para nós não apenas sair e falar, né? Hoje se fala muito da igreja em saída, até pela motivação do Papa Francisco. Mas o Papa Francisco também nos fala que essa igreja em saída, antes de ser uma igreja que fala, é uma igreja que escuta. Então, nos reconhecermos missionários, a convite lá na década de 60, a partir do Papa Paulo VI, é também esse exercício que chega a ser difícil, de ouvir o outro. Porque se uma igreja em saída que apenas fala, sem conhecer o terreno onde vai plantar a semente do Evangelho, essa semente que é boa, pode de repente não ser bem plantada, porque o próprio Evangelho diz que o coração do ser humano às vezes está com pedras, às vezes é um coração que está com espinhos. E como nós vamos conhecer esse coração, esse terreno? É na escuta da pessoa do próximo. E qual o primeiro passo em colocarmos essa ação, né, em prática, de escutar o outro? Joyce, é uma sua pergunta muito boa, gostei muito dessa pergunta, porque ela nos faz não colocar os documentos da igreja, as homilias do Papa, os ensinamentos da igreja na gaveta, porque nós corremos essa tentação. Por exemplo, com respeito ao Concílio Vaticano II, muitas pessoas falam na igreja de um terceiro Concílio Vaticano. Ora, se nós nem conhecemos o Concílio Vaticano II, que aconteceu no século passado, como nós vamos partir para um novo concílio? Então é isso mesmo, colocar em prática significa não engavetar os ensinamentos da igreja, não engavetar a doutrina da igreja. Então, como colocar em prática esse ensinamento de ouvir? Como fazer isso na realidade? Eu penso que o próprio sacerdote, os padres em suas paróquias têm um ministério belíssimo da escuta no sacramento da confissão. Por isso que se justifica aquilo que a igreja nos ensina de uma confissão individual, porque o padre exercitando a paciência da escuta, não de um grupo, não é, ali geral, onde cada um apenas vai pensar nos seus pecados, mas ouvir pessoalmente cada um, e isso exige paciência, seria um primeiro exemplo concreto de colocar em prática. O segundo exemplo concreto, nós sabemos que as nossas paróquias são como que um cartão postal das nossas, as secretarias são como que um cartão postal das nossas paróquias. Ali o secretário, mais do que um exercício burocrático, o Papa Francisco fala muito nas suas homilias, ensinamentos sobre uma igreja não burocrática, ali se tem também uma grande oportunidade de ouvir a pessoa que chega, às vezes aflito, com um problema, que não vai ser uma missão só do padre, mas o secretário é também um grande evangelizador. Um terceiro momento também, uma forma concreta de colocar isso em prática, o ouvir, colocar o ouvido no coração das pessoas, é quando os leigos, por exemplo, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, vão em missão, visitam os hospitais, visitam os enfermos em casa. Essa é uma grande, também, forma concreta de colocar esse ensinamento do Papa. E, sobretudo, eu fiz uma experiência enquanto seminarista, aqui em Teresina, dos grupos de vida, né, no seminário de filosofia, em que nós, em determinado momento, em grupos pequenos de 10, 12, nos ouvíamos, escutávamos os anseios uns dos outros e nos aconselhávamos, sem a presença necessariamente do padre ali, formador. Isso eu lembro, aconteceu há 20 anos atrás e repercute até hoje. As nossas paróquias também podem colocar isso em prática, onde os grupos de jovens podem, em pequenos grupos, fazer essa experiência da escuta, do ouvido. Não só um palestrante lá na frente que fala, que forma os outros. Isso também faz parte.
mas deixar com que o outro fale dos seus anseios, essa é uma grande forma concreta. Então, primeiro, recapitulando, o padre no sacramento da confissão. Segundo, as nossas secretarias são uma grande forma de ouvir o povo que chega. Terceiro, a visita aos doentes. E quarto, os grupos de jovens, outros grupos que fazem essa terapia do ouvido, colocando os seus anseios. E quais são os benefícios que essa prática, traz para a nossa vida enquanto cristãos? Eu pensando nessa pergunta que você me faz agora, eu me recordo de uma experiência que eu fiz anos atrás, quando eu assisti 2 hospitais lá em Parnaíba, na minha diocese. O Hospital Disseu, que é um hospital onde atende pessoas diversas ali da região, e também o Hospital Dias, que é um hospital psiquiátrico. Eu lembro que muitas vezes que eu chegava ali, nas labutas da vida sacerdotal, às vezes com cansaços, né? E ao entrar no hospital, ouvir as pessoas, atender as pessoas, ou as pessoas que eu não poderia ouvir, mas de certa forma, assim metaforicamente falando, ouvir o seu sofrimento ali na UTI, pessoas que nem podiam falar, mas presenciavam o seu sofrimento. No hospital psiquiátrico, pessoas que eram ali colocadas pelos seus familiares, mas não tinham quem as escutasse. Na verdade, para mim ali, eu percebia que eu era um grande beneficiado, essa é a palavra-chave dessa pergunta, não é? Penso que nós fazendo na igreja essa experiência de ir ao encontro do outro, o Papa Francisco fala muito da igreja em saída, né? E não somente colocar uma blusa e uma bandeira, eu sou missionário, mas às vezes de forma silenciosa mesmo, nos bastidores, nessas visitas, como essa experiência que eu fiz, né, no hospital em Parnaíba, Hospital Disseu, Hospital Psiquiátrico, eu percebo que eu fui muito beneficiado. Então, respondendo à pergunta, como a igreja é beneficiada nesse sentido? Se nós que estamos na igreja, e muitas vezes, mesmo sendo engajados, mesmo sendo religiosos, sacerdotes, podemos ter nossas dúvidas, angústias, estando com o nosso ouvido no coração daquele que sofre, é para nós também um grande benefício. Ou seja, aquele que é escutado é beneficiado com a nossa presença, mas também nós, que somos missionários, discípulos missionários, somos beneficiados com essa presença real, física, em contexto hoje de redes sociais, né, saindo agora já um pouco mais do distanciamento social. Precisamos fazer essa grande experiência de estar fisicamente presente junto ao sofrimento dos outros. Então, Padre, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Um prazer conversar com o senhor sobre esse assunto muito necessário para a nossa igreja. Obrigado, Joyce. Eu que agradeço a oportunidade. A comunicação é paixão para mim e agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês falando desse belíssimo tema. Deus abençoe. E ainda sobre esse assunto, você confere o testemunho de um jovem que atua dentro da sua comunidade na Pastoral da Comunicação. Olá, me chamo Stânio Rosenberg, sou coordenador da PASCOM da Paróquia Cristo Libertador. E sobre a reflexão da mensagem do 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, escutai com o ouvido do coração. A proposta que o Papa Francisco nos dá é referente a o que acontece no mundo inteiro. A gente não está escutando o nosso irmão, a gente não está escutando o próximo. E hoje as informações estão chegando cada vez mais de uma forma tão imensa, tão abrangente, que a gente não sabe como é que surgiram. E às vezes a gente ouve, mas às vezes não entendemos nada de onde surgiu, de onde veio ou para onde essas informações irão chegar. O Papa Francisco nos admoesta que a gente tem que escutar o irmão, escutar as necessidades. Hoje, no mundo que se ouve cada vez mais
questão financeira, a questão econômica, e esquece muito o lado da gente, a questão humana. É preciso que a gente realmente possa escutar a voz de Deus. Jesus Cristo ouviu, acompanhou as pessoas que estavam ao seu lado, para que ele pudesse realmente dar a cura, a libertação necessária. Mas para isso era preciso ouvir, escutar. E quando ele ouvia o lamento do povo, ele sabia como resolver as coisas. Então é preciso que nesse tempo, esse tempo onde passamos recentemente e ainda vivemos a pandemia, que nós possamos ouvir com o ouvido do coração, que a gente possa realmente meditar, possa realmente tentar ouvir a voz de Deus, ouvir o nosso irmão, os nossos irmãos, que tanto precisam, que tanto clamam, mas às vezes a gente deixa passar o despercebido. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, você ouve, mas às vezes esquece. Mas quando você para escutar, quando você para ouvir de fato, você acaba acatando, você acaba refletindo, meditando, aceitando aquela palavra. E quando a gente aceita aquela palavra, a gente acaba fazendo da melhor forma possível, com amor, com muito entusiasmo. Então, a mensagem que o nosso Papa Francisco, nos dá é excelente. Vamos escutar com o ouvido do coração. E você confere agora as principais notícias da Ação Social Arquidiocesana no quadro Boletim da ASA com o Tarcísio Oliveira. Está começando agora para você mais um Boletim da ASA, trazendo as principais informações e acontecimentos da Ação Social Arquidiocesana de Teresina. E ao longo de todo o mês de maio, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da ASA estão realizando a campanha Faça Bonito, que tem o objetivo de conscientizar a sociedade, de modo especial os seus sócio-educandos, para o enfrentamento ao abuso sexual e à exploração de crianças e adolescentes. Ao longo da realização da campanha, estão sendo realizados momentos de reflexão, rodas de conversa, cine-debates e oficinas, com o objetivo de fortalecer nas crianças a compreensão a respeito dos cuidados consigo mesmo e com os que estão ao seu redor. E na quarta-feira, dia 18 de maio, foi realizado o dia D da campanha Faça Bonito, com uma manifestação promovida pela Ação Social Arquidiocesana e por diversas outras instituições que somam força na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Vamos conferir. O momento teve início com um ato às 8 horas da manhã no cruzamento da Rua Goiás com a Avenida Frei Serafim. Logo depois, os participantes seguiram para a sede da Ação Social Arquidiocesana, localizada no Centro Pastoral Paulo VI, onde os assistidos pelos serviços realizaram apresentações culturais. A secretária executiva da Ação Social fala sobre a forte atuação da ASA no combate à violência sexual contra as crianças e adolescentes. A ASA, através da Casa de Isabelê, traz, a partir de 2000, para essa rede de Teresina, até o Piauí também, a ASA, de 2007, de 2003 a 2010. Ela desenvolve um projeto chamado Projeto Girassol, que era para justamente contribuir com a formulação dos planos municipais de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. E a ASA, por muito tempo e até hoje, ela está à frente do Comitê Piauiense de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que já também teve sob a coordenação do Centro da Juventude Santa Cabrini, que muito também tem contribuído nessa luta. E hoje, esse dia, o dia 18 de maio,
a ASA, junto com outras entidades da sociedade civil e das organizações governamentais, a gente diz para a sociedade de Teresina, diz para a sociedade do Piauí, diz para o Brasil todo que não é possível que nossas crianças, nossos adolescentes continuem até hoje a serem vítimas de violação dos seus direitos sexuais. O dia 18 de maio foi instituído no ano de 2000 através de um projeto de lei que teve como motivação a violação de uma menina de 8 anos que foi drogada, violentada e morta por jovens de classe média alta em Vitória, no Espírito Santo. A promotora de justiça que participou do dia D explica sobre a importância dessa data. A importância de se registrar esse dia, de se marcar esse dia, é exatamente divulgar para as pessoas, para a nossa sociedade, que esse dia é um dia alusivo ao combate, que é preciso estar atento aos sinais de crianças e adolescentes que são vítimas de abuso e exploração sexual e que é preciso fazer a denúncia. Ela destaca ainda quais são as medidas realizadas pelo Ministério Público no combate às violações de direitos das crianças e adolescentes. A gente trabalha no viés da prevenção, com palestras educativas, a gente trabalha no viés da proteção para vítimas de violência sexual, para os encaminhamentos na rede, para medidas protetivas que são feitas pelo Conselho Tutelar e também no viés da repressão, fazendo as denúncias dos casos dos violadores. Pedro, de apenas 11 anos de idade, participou do dia D e diz o porquê de vivenciar esse dia. Eu acho essa data muito importante porque, mesmo que todo dia seja o dia de combater, hoje é um dia D, entendeu? Para todos nós podermos se juntar e lutar contra isso, que acontece muito nos dias de hoje. O adolescente Adriano, de 16 anos, que também é um dos assistidos pelos serviços da ASA, fala sobre a necessidade de trabalhar esse assunto, principalmente com as crianças. Então, a criança ela não sabe o que é sexualidade. Em si, a criança em si não sabe o que é sexualidade. Ela não sabe o que é a diferença entre carinho e o abuso. Então a gente tem que prevenir a infância das nossas crianças e poder ter mais cuidado. Então a gente está aqui para poder protestar contra o abuso e a exploração sexual. A coordenadora do Centro de Convivência Novos Meninos e Meninas, que estava presente no dia D, conta quais são os principais meios para denunciar esses abusos sofridos pelas crianças e adolescentes. A rede de articulação ela é muito importante, então a gente começa com o Disque 100. E para denunciar você não precisa se identificar, você pode fazer uma denúncia anônima. Conselho Tutelar, para os CREAS, para os próprios centros de convivência, que são parte da ação social arquidiocesana. Durante todo o mês de maio serão realizadas várias ações que têm como objetivo alertar a sociedade sobre esse tema. Mas a proposta é que não pare apenas neste mês e que o assunto continue sendo trabalhado durante todo o ano. E seguem à venda as camisas para a 27ª edição da Caminhada da Fraternidade. Você pode garantir a sua aqui na sede da ASA, que fica localizada na Avenida Frei Serafim, número 3200. A camisa custa apenas R$ 25. Nós chegamos ao final do Boletim da ASA deste domingo. Até o nosso próximo encontro. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível no nosso canal do YouTube. Lá você pode curtir, comentar, se inscrever e compartilhar todo o material exibido aqui. Além disso, nós temos também na Rádio Pioneira de Teresina 88.7 o programa Em Tuas Mãos no Rádio, que acontece de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta do bloco tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. A gente anda com fé aqui do nosso lado, a gente caminha junto, a passos largos, fundo, pode, deve, vai ser mais solidário, no amor, aqui, amor, ninguém é solitário. Nossos passos querem curar a dor, nossos passos são cheios de amor. Compre sua camiseta e bora caminhar. 27ª Caminhada da Fraternidade. Alegria, nossos passos cheios de amor.
E agora nós vamos saber o que foi notícia na Arquidiocese de Teresina desta semana no quadro Notícias da Igreja. E você confere agora o que foi destaque da Arquidiocese de Teresina nesta última semana. No domingo, dia 15 de maio, fiéis de várias comunidades da Arquidiocese de Teresina voltaram às ruas para participar da 21ª edição da Romaria da Paz. Vamos conferir. A concentração foi realizada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Redenção, e às 5 horas da tarde, os fiéis saíram em procissão até o Santuário de Nossa Senhora da Paz, na Vila da Paz, onde foi celebrada a Santa Missa. A Romaria foi criada no ano de 2001, após o desejo do padre Pedro Bausi em transformar a região em um local de mais tranquilidade. O atual pároco do santuário fala com mais detalhes sobre a criação e o intuito desse evento. A Romaria da Paz, ela nasceu do desejo, do coração, do sonho do padre Pedro, de fazer essa região uma região de paz. Quando ele chegou aqui, né, ele encontrou aqui com o apelido feio dessa localidade, muito ligada à violência, né? E como ele desejava a paz, e aí ele foi buscando em Cristo, na experiência dele, e aí ele foi, né, junto com Dom Miguel, criou a Romaria da Paz, que é a Romaria da Arquidiocese de Teresina, né, da cidade de Teresina, né? Mas de responsabilidade de organizar, de articular, de animar a paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz, né? Educar para a Paz foi a temática trabalhada pela Romaria da Paz deste ano, que foi inspirada na campanha da fraternidade. O padre conta como essa escolha foi pensada. Depois que eu cheguei aqui há 8 anos atrás, eu sempre tenho a preocupação que a campanha da fraternidade ela deve ser vivenciada durante todo o ano. E as atividades da igreja, festa de padroeiro, devem se inspirar na campanha da fraternidade. Como este ano, de 2022, a campanha é voltada para a educação, então a gente colocou esse tema, educar para a paz. Que a gente deve ter essa preocupação constante de educar a criança, as pessoas, a sociedade para a paz. Porque um cristão, é impossível ser cristão sem desejar, sem lutar pela paz, sem ser um sinal de paz. A romeira Josineide, que já caminha há 20 anos, conta sobre a importância que tem para a humanidade trabalhar sempre em busca da paz. Mas a nossa responsabilidade com a paz é todos os dias. O Papa Francisco disse que nós devemos ser artesãos da paz, todos os dias, diariamente, onde quer que estejamos. O dia de hoje é um dia especial, digamos que é o dia de chamarmos a atenção para cantarmos, louvarmos a Deus em prol da paz, que a gente precisa muito. A paz mundial, a gente tem um cenário de guerra, mas dentro de cada lar a gente também tem alguns cenários também que são de muita tristeza e que precisam de paz. E Deus nos convida para sermos promotores da paz. Então é uma experiência muito boa de testemunharmos a paz aqui na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz. Quem participa desde a criação da Romaria é a paroquiana Ana Goretti. Ela mora há mais de 40 anos na Vila da Paz e sempre foi muito assídua na igreja. Ela revela o que esse evento significa para ela. De nos fortalecer, né? Nos fortalecer nessa fé, nesse vínculo da paz, né? Do qual a gente precisa estabelecer entre nós, em tudo que fazemos, né? Em tudo que dizemos. Então, assim, essa paz que é necessária, essa paz que deve estabelecer tudo em nossa vida. Então, assim, tentar vivenciar isso de maneira prática, né? Não só ouvir a palavra paz, não só ouvir alguém falar de paz, mas é buscar viver isso, viver essa paz. Para finalizar o momento, foi realizada uma celebração no Santuário Nossa Senhora da Paz. Durante a missa, os jovens que integram o grupo Anjos da Paz fizeram uma homenagem entrando na igreja, caracterizados de santos e anjos. Na terça-feira, dia 17 de maio, aconteceu a missa de envio para o Arraiá das Famílias, que foi realizada na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha. Com o tema O Amor na Família, Vocação e Caminho de Santidade, a 28ª edição do Arraiá das Famílias será realizada na Poticabana, no dia 4 de junho, após 2 anos de suspensão por conta da pandemia de Covid-19.
E também na terça-feira, dia 17 de maio, a Comissão Bíblica Arquidiocesana promoveu mais uma edição da Jornada Bíblica. Desta vez, teve como tema as festas pascais, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes. Vamos conferir. A formação foi realizada às 7 horas da noite no auditório Monsenhor Mateus, localizado no Centro Pastoral Paulo VI. Nesta segunda edição, a jornada foi ministrada pela irmã Aila Pinheiro, que trabalhou a reflexão sobre as 3 importantes festas judaicas que são consideradas essenciais para a fé cristã. A coordenadora arquidiocesana da Jornada Bíblica explica melhor sobre o intuito da realização desse encontro. Trabalhar, assistir, partilhar com todos os membros da Arquidiocese de Teresina a nível de pastoral, a nível de movimento, a nível de diaconia, esse tema tão pertinente na nossa fé, porque nós temos raízes, as nossas raízes cristãs é de raiz judaica. Então nós estamos trabalhando as festas judaicas, no qual trabalhamos a Páscoa, iremos trabalhar o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, porque são festas que os judeus eles celebram anualmente e como nós temos essas raízes, somos de raízes judaicas, nós temos também o dever de conhecer, de experimentar essa graça de Deus que vem lá do início do povo de Deus. Então, é um momento de partilha, é um momento de oração, é um momento de testemunho. É um momento de conhecer-se cada um de nós e também testemunhar essa experiência da nossa fé cristã como igreja de Teresina, a nível de arquidiocese. Totalmente gratuito e sem a necessidade de inscrição prévia, o evento foi realizado presencialmente e aberto a todas as pastorais, grupos, movimentos e expressões religiosas da Arquidiocese de Teresina. Uma das participantes da jornada conta sobre suas expectativas em relação a esse encontro. As expectativas são grandes, porque é a segunda jornada bíblica. Quando eu soube que seriam as irmãs da Nova Jerusalém que viriam dar essa formação, a gente fica logo muito encantada, porque elas sabem o que estão fazendo, E o que eu venho buscar aqui, na verdade, é um aprofundamento, um conhecimento maior sobre o judaísmo, sobre Bíblia, que é o fundamento da nossa fé. A gente sabe pouco, eu mesmo sei pouco sobre festas judaicas, então estou aqui hoje para buscar um conhecimento maior e aprofundar a fé com isso, porque quanto mais você busca um conhecimento, mais você se aprofunda na sua fé. Ela destaca ainda o que pretende atingir com o conhecimento adquirido no encontro. Nossa, o que eu busco como é que eu posso dizer? Eu acho que uma transcendência, porque eu acho que quando você descobre alguma coisa que fica no fundo do seu coração, que como uma sementinha brotando, isso faz você crescer como ser humano, como pessoa. Então, eu acho que o que eu venho buscar aqui é um crescimento humano espiritual. A Jornada Bíblica foi idealizada a partir da sensibilidade pastoral do arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, juntamente com a Comissão Bíblica, para proporcionar aprofundamento nas raízes e no sentido da vida cristã. E dos dias 26 a 29 de maio, a Capela Universitária São Paulo VI realiza um tríduo em honra a seu padroeiro. Com o tema São Paulo VI ensina-nos a escutar e a educar com amor, o tríduo contará com celebração da Santa Missa em todos os dias, além de leilões e bazares. E esse foi o Notícias da Igreja de hoje. Até o próximo domingo. E para mais informações, não deixe de acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta do bloco tem mais programa em tuas mãos para você. Em tuas mãos. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793.
Acompanhe agora a nossa dica de leitura deste domingo para você no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E como dica da fé deste domingo, nós separamos para você o livro Maria, a Mãe da Humanidade, escrito pelo frade franciscano Bruno Variano. No livro, o frade apresenta Maria como uma mulher completamente humana, que viveu como todas as mulheres hebreias do seu tempo. Enquanto mãe, filha, esposa e, por fim, viúva, na sua cotidianidade, cultivou e custodiou no seu coração o Deus que a criou. É exatamente isso que o autor do livro nos leva a compreender nas páginas desta obra, que se concluiu com o exemplo de 4 mulheres apaixonadas por Cristo, que acompanharam o exemplo da Virgem Maria de Nazaré na própria vida. Seguindo o nosso itinerário neste mês de maio, esta é a nossa Dica da Fé para você. No quadro Artista da Fé deste domingo, nós vamos conhecer a história do Genival Antunes, ele que utiliza materiais recicláveis e os transforma em objetos religiosos. Vamos acompanhar. Por ter uma vida sempre muito agitada, tendo que trabalhar desde cedo, o artista Genival não se adaptou muito bem com a chegada da pandemia da Covid-19, onde teve que parar totalmente sua rotina ativa e ficar em casa. Depois de muitos dias recluso, ele teve a ideia de transformar o material que ia para o lixo em um novo objeto. Por ser muito católico, veio logo em sua mente produzir algo relacionado à religião. O artista conta com mais detalhes sobre o início dessa produção. Eu estava meio rodando dentro de casa, rodando sem saber o que fazer, né? Porque veio a pandemia, aí eu parei de vez. Aí casa pequena, não podia sair, né? Era só dentro de casa mesmo. Aí lá no quintal eu encontrei 2 latas, estava ali na reciclagem, que a gente tem um cantinho ali que a gente bota para levar para reciclagem. Aí eu peguei essas 2 latas e fiquei olhando para elas assim, o que é que eu fazia? Aí eu lembrei do arco de serra, eu fui e serrei ela, né? Aí eu peguei os tampozinhos dela e comecei a botar um no outro assim, aí colei, né, um no outro. Aí eu disse assim, dá para fazer aqui um catiçalzinho, né? Aí eu inventei, só que antes não botava assim, padronizado o pegador. Toda coisa que eu achava eu botava, né? Até que eu resolvi padronizar, botar só de arame, botar tudo igual. Aí fui mudando, só que os primeiros não era desse jeito assim, eu fui padronizando, fui melhorando, né? Mas após um tempo realizando a sua primeira criação, ele decidiu não parar por aí e foi tendo novas ideias de objetos religiosos, como porta-retratos com imagens de santos. Após presentear algumas pessoas com sua arte, Genival foi se tornando mais conhecido pelo seu trabalho e começou a receber pedidos. Não, foi o seguinte, ele sabia que eu fazia um castiçal. A nossa equipe, né? A nossa comissão, que era de segunda união, só era 4 casais. Aí um dia eles vieram aqui, dia do meu aniversário, né? Pai, já que vocês vieram e fizeram esse presente, eu vou dar um presente para vocês. Eu dei um para cada um castiçal, né? Aí eles gostaram. Aí depois que quando eu fiz, aí apostei, né, pro Marcos. Aí ele disse, aí levou para a dona Mazé. A dona Mazé gostou, aí encomendou, né, uns para a Pastoral da Família, né? Aí eu fiz lá, aí a comissão aqui daqui do parque também, aqui, né, da Pastoral da Família, encomendou outros também. E assim, vou fazendo aos poucos. Sua esposa, que acompanhou todo esse processo e deu todo o apoio necessário, conta como foi quando ele começou a realizar essa arte. Olha, eu fiquei contente, porque eu percebi que ele se descobriu, né? Quando ele começou a fazer, ele ficou mais feliz, ficava mais feliz ainda quando ele presenteava alguém,
e essa pessoa reconhecia o trabalho dele, achava muito bonito, e ele ficava feliz também por esse retorno que as pessoas davam para ele, né? Marilene revela ainda que a produção desses artigos religiosos fizeram com que ele se fortalecesse ainda mais na fé. Eu acho que sim, que ele se sentiu mais fortalecido na fé, a partir também desse trabalho, não é? Porque a imagem de um santo nos leva ao próprio santo mesmo, à história dele, o que ele fez, e faz uma conexão, nos leva para mais perto de Deus, né? Nos aproxima de Deus. Genival atua também em sua paróquia, São João Batista e São João Evangelista, na Pastoral do Dízimo e no Terço dos Homens. O artesão descreve como é para ele servir a igreja não só com o seu trabalho artístico, mas com os outros serviços. Porque até mesmo assim eu gosto de prestar serviço na igreja, como agora mesmo nós vamos, já que nós somos da Pastoral do Dízimo e hoje tem novena, nós estamos lá com muito prazer mesmo, servir a igreja. E como eu sou motorista dos seminaristas final de semana, como eu vou pegar eles lá no seminário, eu vou deixar no domingo, mesmo cansado quando eu cheguei lá do encontro, mas na hora que eu cheguei eu fui pegar eles na igreja, fui deixar, e isso aí não tem cansaço, porque foi um teste comigo, foi desde quando eu entrei no Terço dos Homens, que eu, sempre quando eu vinha do serviço, aí às vezes eu vinha de bicicleta, trabalho na Socimol, aí eu vinha cansado, disse, hoje eu não vou não, porque eu estou cansado, porra, não vou para a igreja, vão chegar aqui, eu ficava assim, mas eu vou. Aí eu esquecia, quando eu vinha lá para cá, aquele cansaço que eu tinha acabado, eu estava leve, assim, ó, o cansaço era só mesmo testando para ver se eu ia ou não, aí mais. E como eu já falei para os colegas meus, rapaz, por que isso não apareceu no texto? Não, é porque eu estava cansado, rapaz, não existe cansaço para vir rezar não, pode vir que você vai esquecer esse cansaço. O artista conta ainda de que forma ele acha que esse trabalho realizado por ele evangeliza as outras pessoas. As pessoas, como tem muitos que a gente... É como um convite, para não deixar aquele ali, que uns às vezes fica até desistindo, desmulado, não quer ir na igreja e tal, aí a gente chega mostrando o que tem, aí eles incentivam mais as pessoas. E é através dessa criatividade de transformar um material antigo em algo novo e ainda inserir nele a religiosidade que o artista Genival evangeliza aqueles que recebem a sua arte. Confira agora o quadro Palavra do Pastor deste domingo. Bom dia, meu amigo, minha amiga, é um prazer estar com você aqui essa manhã para falarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Esse domingo a liturgia é muito rica. No Evangelho, Jesus insiste no mandamento do amor, mas eu queria refletir com vocês um texto do livro do Apocalipse. É um texto que nós vamos, quem já foi à missa hoje, pôde ouvir na liturgia, que ainda vai ouvir também na segunda leitura. O Apocalipse é um livro que muitos de nós cristãos temos um certo preconceito. Alguns pensam que é o livro do fim do mundo, alguns pensam que é um livro que traz destruição, que traz guerra, que só traz maus presságios. Mas o que é de fato o Apocalipse? Vou dizer a vocês o que eu ouvi do meu professor de Apocalipse, Padre Clodomiro. Ele dizia o seguinte: Apocalipse é o livro da esperança por excelência. É o livro da esperança. E o trecho que nós vamos ouvir agora do Apocalipse ressalta bem o que é que essa esperança presente nesse livro. Peço que vocês acompanhem, porque o livro do Apocalipse ele tem muitos símbolos. É uma linguagem muito simbólica, traz muitos símbolos, números, mas isso tem um porquê, que nós vamos refletir já já. Essa leitura está presente no capítulo 21 do livro do Apocalipse. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, brilhando com a glória de Deus.
Seu brilho era como o de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Como é bonita essa leitura, como é uma leitura cheia de significados. Só para a gente entender o espírito desse livro, olha só. Nós sabemos que o número 12 na Bíblia representa o povo de Deus. O número 12 representa o povo de Deus, porque são 12 tribos de Israel, são 12 os números dos apóstolos, então 12 é a totalidade do povo de Deus, representa essa totalidade. A Jerusalém Celeste seria o lugar por excelência da morada de Deus. No tempo da Páscoa, esse tempo que a gente está vivendo agora, nós esperamos dias melhores. É isso que a gente celebra na Páscoa. É uma vida nova, é uma ressurreição. Mas nós temos certeza que Jesus vai voltar e vai nos dar uma vida em plenitude quando ele voltar de novo. E é sobre essa vida em plenitude, a Jerusalém Celeste, que a leitura de hoje fala. Aí é interessante a gente perceber que o autor do livro do Apocalipse diz que na cidade ela era cercada por uma muralha maciça e forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando se está protegido por Deus, a cidade santa, a cidade de Deus, não tem nenhum mal que possa transpassar as suas muralhas. Não tem nenhum mal que possa chegar até aquela cidade. É a cidade protegida, é a cidade de Deus. A cidade ela tem 12 portas, 3 para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. O que isso quer dizer, padre? Significa dizer que todos os povos da terra são convidados a entrar na cidade de Deus. As portas estão abertas a todos. É preciso que esse povo queira, mas as portas estão abertas para todos os lados do mundo, para os 4 pontos cardeais. Qualquer pessoa é convidada a participar dessa cidade. Tem um outro detalhe interessante. Dentro da cidade não existe templo. Mas como é que não existe templo? Porque agora nós somos o templo de Deus. O povo escolhido para morar naquela cidade é o templo santo de Deus. Deus habita em cada pessoa que mora na cidade santa. E aí não precisa também de sol, não precisa de lua para iluminar, não precisa de nenhuma outra luz. Porque a luz que ilumina aquele povo é a luz do Cordeiro. É a luz de Deus que ilumina os habitantes daquela cidade. Como é que nós cristãos podemos perder a nossa esperança quando nós ouvimos o próprio Deus nos fazer essa promessa? A promessa da cidade santa, a promessa de dias melhores. Como é que nós podemos nos desesperar com os problemas que acontecem no nosso dia a dia, com os problemas que às vezes tem na nossa família, com os problemas que nós enfrentamos no nosso trabalho, na nossa labuta diária? Como é que eu posso me desesperar com isso se eu tenho um Deus que habita dentro de mim? Se eu tenho um Deus que me ilumina, que ilumina os meus passos e que me promete que no futuro eu vou ter a plenitude da felicidade. Eu vou habitar nessa cidade que é dele, que é protegida por ele. Como é que eu posso me desesperar? Como é que eu posso me desesperar diante da morte? Quando eu enfrento a morte de alguém, eu posso ficar até um pouco triste e com saudade, mas não posso me desesperar, porque o futuro dessa pessoa é essa cidade prometida por Deus. Então, permaneçamos firmes na nossa fé, firmes na nossa esperança, sem desanimar, porque é isso que a gente celebra na Páscoa. Páscoa é renovação, é um tempo novo. E nós caminhamos confiantes rumo
a Jerusalém Celeste, a cidade edificada por Deus. Até o próximo domingo e que o bom Deus, o Cordeiro, nos abençoe. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo, dia 22 de maio, se encerra por aqui. Que possamos permanecer confiantes no Cristo ressuscitado. Uma boa semana a você e até o próximo domingo. Vivemos contigo.